Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Bem, turma, na aula de português de hoje nós vamos corrigir o diagnóstico da semana passada. Vamos analisar questão por questão, os resultados, como vocês chegaram àquela conclusão e o resultado final, certo? Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português. Vamos aqui ver cada questão, né? E aí, vocês vão dando uma olhadinha em cada um, ó. O segundo foi razoável, acertou certo, errou 3. Já o terceiro já não foi bem. O quarto também não foi bem. Já que o quinto foi muito bem, errou só 1, acertou 9. O sexto e o sétimo, muito bem. O oitavo, eu posso dizer que foi razoável, podia ter sido melhor, esperava mais. Certo? Isso é o nono A. Eduardo, tem que ir acompanhando aqui. Eu passei teu nome já, deixa eu ver. Eduardo, o número não importa, a gente olha pelo nome de vocês. Tu é o 7 aqui, ó. Tu acertou 2, foi. O número não importa pra gente esse ano. O que importa é o nome de vocês aqui. Então, o que importa é isso. Muriçoca pedindo pra entrar. Vocês querem que eu deixe que entre? Cada um. Vamos lá, volta. Tem que rir, viu? Sim, vamos lá. Voltando aqui. Vamos lá. Vamos começar agora a correção aqui. Deixa eu ver se está gravando. Ok, está. Começar a correção. Abrindo. Vamos lá. Quero a participação de vocês, certo? Primeira questão. O anel de vidro. Esse aqui eu vou ler e os demais eu vou indicando alunos para ler, certo? E aí conta a participação. O anel de vidro, aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também o eterno amor que prometeste, eterno, era bem pouco e cedo se acabou. Frágil penhor, que foi do amor que me tiveste, símbolo da afeição que o tempo aniquilou. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Não me turbou, porém, o despeito que vieste, gritando maldições contra aquilo que amou. De ti conservo no peito a saudade celeste, como também guardei o pó que me ficou daquele pequenino anel que tu me deste. O uso dos travessões no texto possui a função. Os travessões aqui no texto foi usado para quê? A. Alternar. Então, eu vou ler as opções aí vocês dizem. A. Alternar a fala entre os namorados. B. Introduzir uma explicação. C. Reforçar o efeito de humor do texto. Ou D. Sugerir uma mudança de parágrafos. O que é que vocês acham? Evelyn já disse que acho que é A. Mais alguém acha que é A? A. Ó, sugerir mudanças de parágrafos. Não é. Essa eu já elimino. Certo? Reforçar efeito de humor. Também não é. Já elimino. Não é. Introduzir uma explicação. Não está explicando nada. Ele está introduzindo uma fala, né? Parágrafo introduz falas. Então, alterna a fala entre os namorados. Quem colocou a A, acertou. Muito bem. Próxima. E agora, quem vai ler para mim é Netinho essa. Lê um pouquinho alto para sair aqui a voz na gravação, tá certo? Deixa eu ver quem é que tá pedindo para entrar.
Tá pequeno, vou ampliar, tá certo? Deixa eu só dar uma saidinha para ver quem tá pedindo para entrar. E ampliar, é. Saque. Pronto. Exatamente. Aí vamos aqui para a questão. Segundo texto, eu ouvi direito. Eu vi uma pessoa dizendo aqui que não estava ouvindo, mas estava aqui, estava ótimo o áudio. Segundo texto, o trecho que expressa uma opinião. Opinião é diferente de fato, a gente já vem falando disso há bastante tempo. Fato é algo que a gente não pode mudar, que está acontecendo ou aconteceu. Opinião é subjetivo, é individual, cada um tem a sua. Então, qual desses trechos é uma opinião? A. O músico Evandro dos Santos Rosa foi executado com 80 tiros por militares no Rio de Janeiro em abril do ano passado. Isso é uma opinião ou é um fato? É um fato, né? Isso. Já na B diz assim: João Pedro, de 14 anos, baleado dentro de casa em São Gonçalo, em mais uma operação policial do estado do Rio de Janeiro em meio à pandemia. Isso é opinião ou fato? Fato. O C. O assassinato de George por policiais norte-americanos que provocou um levante nos Estados Unidos para denunciar a violência policial e o racismo estrutural do país. Opinião ou fato? Fato. A partir do assassinato dele aconteceu isso mesmo. Oi. E a D? Tá certo. Entristece o D, entristece o fato de que esse é um tema vivenciado diretamente no Brasil e que a gente só foi capaz de reconhecer quando o viu no outro, quando sentiu a dor do outro. Opinião ou fato? Opinião. Essa palavrinha que entristece já faz com que toda frase se torne uma opinião. Porque quando eu coloco um adjetivo, quando eu coloco verbos como eu acho, eu penso, eu acredito, isso torna a frase uma opinião, certo? Agora vamos para a próxima.
A história da saúde indígena no Brasil e os desafios da pandemia. Deixa eu ver quem vai ler. Eduardo. Carlos Eduardo. Eduardo. Vamos. Por quê? Vamos, Eduardo. Participação, né? Evelyn. Evelyn. Ah, é? Yara. Tá certo. Bia. Pronto, pode começar. Você que... Não, pode pular. É, pode vir para aqui, para cá. Ó. Neste conjunto, especificidades, demografia, ó. E a questão pergunta: no texto, as expressões em tempos de e há tempos, essas duas expressões, em tempos e há tempos, indicam modo, intensidade, tempo ou dúvida. Hein, gente? Tá na cara. Tempo, gente. A gente viu, a gente estudou as conjunções, deu tempo a gente estudar umas conjunções no sétimo, aliás, uns advérbios no sétimo ano. Vimos umas conjunções no início do oitavo ano, ainda deu tempo para ver algumas. Então, dá para lembrar, ó, em tempos e há tempos indica tempo. Modo não é, certo? Então, isso é só questão. O nome aí já está dizendo, indica tempo, temporalidade, certo? Vamos para a próxima. Muito bem. Vamos para a próxima. Jailton vai ler para mim. Jailton.
Brada, brada. Tipo, reclama, pede, brada. Isso, continue. Tá tão boa a sua leitura, espera aí. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui que... Deixa eu só ajeitar aqui. Quem é que tá lendo, né, Ronaldo? Não é essa voz. Quem é? É Mário. Tô querendo reconhecer a voz, não vou reconhecer. Espera aí, gente, que eu passei demais. Houve um probleminha aqui. Pronto, ajeitei. Vá, Mário. Continue. Viva. Pode terminar. Choveu, esfriou. Pedi comida. E esse texto? O tema central desse texto é a abolição, a escravidão, a fome ou a chuva? Fome, o final diz tudo, gente. No final já diz, ó, qual a escravidão que ela tá passando? A fome. Então, se vocês colocaram essa, acertaram. Muito bem, viu? Em relação à causa do agravamento dos problemas, os povos indígenas do Ceará, isso se explica devido ao fato que o G1 ouviu lideranças indígenas e representantes do setor da saúde indígena, e esse fato interferiu no agravamento dos problemas. O que causou esse problema, né? B. O estado possui 26 unidades básicas de saúde indígenas e 9 polos
de saúde e esses números impactaram. Ou seja, a chegada da pandemia agravou a situação de uma população com direitos já negligenciados no Ceará. Os dados do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará, unidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena, contribuem para o agravamento. Eu quero saber em relação à causa do agravamento do problema dos povos indígenas, eles estarem pegando mais o coronavírus. O que explica isso? Por que isso está acontecendo? É porque o G1 ouviu as lideranças sobre esse agravamento? Não, isso aqui não é o motivo, eu quero um motivo. Então, eu já sei que não é o G1. O G1 é um site de notícia. É porque ele ouviu a liderança sobre esse agravamento? Não, isso aí não é o motivo que agravou. Eu quero saber o motivo que agravou. Aí a B diz assim, os estados possuem 26 unidades básicas. Isso é motivo? Não, não é motivo. Não é motivo pelo agravamento. A chegada da pandemia agravou a situação da população? Sim, gente, a chegada da pandemia que foi o motivo de agravar a situação. E os dados? Os dados também não é motivo. O dado é o resultado de uma pesquisa. Então, o motivo que agravou a pandemia nos povos indígenas foi a chegada dessa pandemia. Foi isso que agravou. Ao analisar cada um, dá para conseguir compreender. Quem quer ler essa? Vamos lá. Obesidade infantil pode dobrar os riscos de mortes antes dos 55 anos, diz estudo. A obesidade infantil mais do que dobra os riscos de morte antes dos 55 anos de idade. Segundo estudo político no New esse nome aqui mesmo, Medicine, acompanhado em longo prazo, quase 5 mil crianças nascidas entre 1945 e 1984, os pesquisadores notaram que um quarto dos voluntários que apresentavam maior índice de massa corporal tinham 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo de menor. Entre essas causas, os especialistas consideraram doenças hepáticas alcoólicas, doença cardiovascular, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. O ponto principal é que a obesidade em crianças é um sério problema que precisa ser abordado seriamente, ressaltou o pesquisador William, no Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, completa o especialista. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para diabetes, e a pressão alta na infância também cumprem um papel neste sentido. As taxas de morte foram 73% maiores entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Em nota para a imprensa, a pediatra Mark Johnson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que um novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de 1/6 das crianças americanas estão obesas. Ele nos dá mais dados relevantes sobre os efeitos da obesidade adolescente em longo prazo. E, seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daquelas que se apresentam obesas.
Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5210, 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercício e nenhum ou pouquíssimas bebidas açucaradas. A expressão entre essas causas presentes no primeiro parágrafo estabelece a relação, essa expressão, entre essas causas presentes. Uma relação que de comparação, oposição, causalidade ou anterioridade. O que vocês acham? Entre essas causas presentes, isso vem comparar situações, mostrar uma situação oposta, uma causa ou uma anterioridade. Não, não é comparação. Não está comparando. Entre essas causas presentes. Está dizendo que foi mostrada as causas anteriormente. Mas aí vou explicar algo agora depois. Vai explicar uma oposição, uma causa, ou está falando de algo que veio antes? Está explicando uma causa do quais são os efeitos dessa obesidade na infância. Então, quem colocou causa, acertou. Estou vendo que vocês estão com dificuldade nessa questão dos advérbios, das conjunções. Então, é uma coisa que eu vou trabalhar mais. Vamos para a próxima. Namorar para quê? Me digam aí, meninos. Quem quer ler essa? Texto 1. Peraí. Tem o 2. Leu 2. De panela. Vamos lá. O tipo de intextualidade usada com o objetivo de retorcer o texto original através da ironia ou da crítica é denominada alusão, citação, parafrase ou paródia. Olha, paródia, gente. Esse aí eu espero que ninguém tenha errado. É, para-choque. Pois. Bom, gostava de capinar, campear, que diga, vai. Continua, vai. E todo dia, currar, lá, lá, lá. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar, minha linda vaca estrela e meu belo boi fubá. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar, lá, 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 vaca estrela e boi fubá. Aquela seca medonha vez tudo se trapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez o açude secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quando tinha
Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude aboiar. E lá lá lá, vaca estrela, boi fubá. Hoje na terra do sul, longe do torrão natar, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Lembro da minha vaca estrela e meu lindo boi fubá. Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. E lá lá lá, vaca estrela, boi fubá. Percebe-se com a leitura do cordel que o autor traz marcas de oralidade no texto, ou seja, utiliza de uma variação linguística típica de uma região. Esse linguajar que ele utiliza é de qual região? Nordeste, cá, tá na cara, né, gente? Bem nordestino. Vida. Quem vai ler vida? Miguel. Vamos, Miguel. Miguel, peraí. Vá, continue. Canta. Eu tô vendo ela mais rir do que ela. O final eu entendi. O texto fala sobre um amor breve, correspondido, divertido ou platônico. Hein? Um amor breve. Então a certa é a A, certo? Porque o fim do amor foi breve, foi curto. Vou terminar a nossa aula hoje, viu? Agora. E aí a gente se vê amanhã. Tchau.